Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos. Hoje estou trazendo aqui a correção comentada do nosso módulo 17, Teses Filosóficas sobre a História. Iniciaremos então aí com os exercícios de aplicação. A questão 1 vai falar o seguinte: analise a afirmação a seguir. Para Immanuel Kant, não há qualquer relação entre a natureza e história humana. Essa afirmativa está correta ou incorreta? Justifique a sua resposta. Pessoal, a afirmativa está incorreta, porque para Kant, todos os seres vivos eles têm habilidades conferidas pela natureza. A diferença existente é que, ao contrário dos animais que possuem só os sentidos, a capacidade natural humana, que é a racionalidade, ela requer um longo processo histórico para se concretizar plenamente. Então, dessa forma, a história humana ela é sim prescrita pela natureza. A única diferença que acontece é que os animais eles têm apenas os sentidos e os homens, os seres humanos, devido à sua capacidade de raciocinar, a racionalidade, a razão, ela demora um pouco mais para ser concretizada. Ela vai aí um longo processo de aprendizado para se concretizar, ok? Partindo agora aí para o exercício 2, de acordo com a primeira proposição de Immanuel Kant acerca da história. A primeira delas, pessoal, só para vocês constarem, essa resposta, ela vai estar exatamente aqui na página 469, no parágrafo fala assim, ó, a primeira proposição. Então, qual que seria essa? A primeira proposição de Kant, né? As disposições de uma criatura elas estão destinadas a se realizar de acordo com o seu objetivo, com a sua finalidade. Então, o gabarito desse exercício aqui é a letra C, né? Isso dava para constar aí na página que eu passei para vocês, onde ele traz as questões aí sobre a primeira proposição, né? Está aqui na página 469, no início do texto. O nosso gabarito, então, é a letra C. As disposições de uma criatura estão destinadas a se realizar de acordo com a sua finalidade. Partindo agora para o exercício 3, leia as sentenças a seguir e assinale a alternativa correta. Para Kant, a história humana é determinada pela natureza, que exige um longo percurso histórico para que os seres humanos exercitem plenamente a sua racionalidade. Olha, falamos isso ali. Número 2. A filosofia da história de Kant tem uma orientação teleológica, ou seja, acredita que haja uma finalidade prévia na história universal. 3. Kant rejeita a noção de progresso, destacando que este tem implicações autoritárias, o que impede a civilização de se manter leis justas. Errada. Essa questão está errada. Segundo Kant, a natureza prescreve apenas o início da história, pois o desfecho é algo que depende inteiramente das livres escolhas humanas. Pessoal, o nosso gabarito desse exercício número 3, vai ser a letra B. Tá? São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Para Kant, a história humana ela é determinada pela natureza, que existe um longo percurso histórico para que os seres humanos exercitem plenamente a sua racionalidade. E a 2, que vai ser a filosofia da história de Kant, tem como orientação uma orientação teleológica, tipo, predestinada, né? Ou seja, acredita que haja uma finalidade prévia na história universal. Então, o nosso gabarito vai ser a letra B de bola. 1 e 2 estão corretas. Exercício de número 4 vai falar o seguinte: assinale a alternativa que se refere corretamente ao conceito kantiano de socialidade insociável. Pessoal, o nosso gabarito desse exercício, que vai falar sobre sociabilidade insociável, está aí na letra D. O que seria isso? Deixa eu só conferir aqui para vocês, né? Vai ser deixa eu só conferir para não que está sem os números aqui, né? Para não passar errado, né? Então aqui o nosso gabarito, né? No meu ele está até trocado, é a letra D, né? É a disposição humana. Na minha apostila aqui está trocada, mas a resposta correta é a letra D de dado. É a disposição humana para a vida em sociedade, acompanhada da resistência à convivência social. Então é como se os seres humanos eles precisassem vamos dizer assim, viver juntos, mas muitas vezes eles têm resistência a essa convivência social. Então ele fala que naturalmente o ser humano tem uma disposição para a vida em sociedade, porém ele tem a questão de estar resistente à convivência social, né? Na minha apostila aqui eu acho que houve algum erro de digitação, onde eles não assinalaram, né, o nosso gabarito, mas aqui
concluo com vocês que é a letra D, né? É a disposição humana para a vida em sociedade, seres humanos teriam isso, só que muitas vezes eles têm resistência, neste caso, né, uma resistência à convivência social. É possível anotar isso, né, quando vocês quiserem, aqueles que não fizeram, ou aqueles que já fizeram, ela está no último parágrafo da página 469, e ela vem aqui até o texto da página 470, nesse bloquinho verde, ele finaliza falando a respeito dessa questão, no caso, né, de sociabilidade insociável, né? A sociabilidade, no caso, que tem resistência a não se socializar. Seria isso que significa esse conceito que ele traz. O exercício 5, né, ele vai falar o seguinte: descreva, de acordo com o pensamento de Kant, a principal tarefa a ser realizada pela humanidade em sua história. Pessoal, essa parte ele vai falar, né, na quinta proposição, se vocês quiserem ver, aqui ele vai falar que é a mais difícil, se não me engano, de se consolidar. Aqui, ó, a quinta proposição, Kant define que a principal tarefa determinada pela natureza à humanidade é a construção de uma sociedade em que a liberdade seja julgada por leis políticas justas, capazes de garantir o equilíbrio entre os direitos individuais e o bem comum. Inclusive, ele observa que essas leis são necessárias para fixar regras, né, para o exercício da liberdade individual, da competição e da convivência social. Na verdade, pessoal, a mais difícil de se concretizar que ele coloca, né, é a sexta proposição, onde o filósofo admite que é a tarefa mais difícil e a que vai se realizar mais tardiamente, pela humanidade, né? Que ele registra que, com frequência, essas leis da sociedade, em vez de estabelecerem a justiça e as normas de liberdade, elas expressam o poder autoritário dos governantes. Então, meio que a sexta proposição ela faz referência, né, à questão da quinta proposição, onde que ele define que, na verdade, é a principal, né, tarefa da humanidade, que seria, então, definir, né, ele define que essa principal tarefa que a natureza determina para a humanidade é a construção de uma sociedade em que a liberdade seja regulada por leis políticas justas, capazes de garantir o equilíbrio entre os direitos individuais e o bem comum. Uma Constituição Civil perfeita. Lembrem que ele fala que você atinge o progresso quando você... Não apenas ele, mas a teoria iluminista em si, ela fala que para você atingir o progresso, você atinge uma sociedade mais civilizada, né? O progresso seria atingir uma sociedade cada vez mais civilizada, né? Vamos dizer assim, que essa seria a proposta iluminista, diferentemente da proposta medieval, cristã, e tudo mais. Então, esse exercício do número 5, só repetindo para vocês, né, que a principal, então, tarefa realizada pela natureza em sua história é a construção de uma sociedade em que a liberdade seja regulada por leis justas, capazes de garantir o equilíbrio entre os direitos individuais e o bem comum. Uma Constituição Civil perfeita. Ok, meus queridos, vamos agora para o para conferir, né, que vai fazer referência aos dois módulos. Então, o primeiro exercício vai falar: assinale a alternativa que apresenta a característica que marca o início da história, segundo Agostinho. Pessoal, o início da história, lá no módulo 16, ele vai falar que tem início no pecado original, né, que antes você tinha lá a cidade celeste, né, e aí acontece o pecado original, e os homens têm aí a cidade dos homens, que eles deixam de adorar a Deus para adorarem e obedecerem a si mesmo. Isso tem início, né, no pecado original, e ele vai se consumar no final quando ocorre o triunfo da cidade celeste sobre a cidade dos homens. Por meio da fé, o ser humano atinge a salvação, ok? O exercício 2 é muito mais simples, né? Ele vai falar para as filosofias iluministas da história, isto é um processo. Se a gente está falando de iluminismo, a gente está falando de racionalidade, letra A, racional, né? Um processo racional. Se a gente fala de iluminismo, a gente fala que por meio da razão, o ser humano ele atinge o progresso, diferentemente no medieval, que ele vai falar que por meio da fé você atinge a salvação. Vamos aí para o exercício 3. Uma noção muito questionada por intelectuais na atualidade o nosso gabarito vai falar aqui
é a noção de progresso. Inclusive, ele vai falar isso em Kant, né, que ele fala da noção de progresso pelos estados autoritários e tudo mais, né, as mazelas que aconteceram. E aí eles vão questionar essa ideia, né, de progresso que foi trazida para a gente neste módulo. O número 4 vai falar que a imagem ao lado remete à filosofia da história de Kant, pois, gente, esse símbolo aí, né, a gente tem a noção de justiça. Ele fala, inclusive, que uma sociedade justa, né, na Constituição, ele vai falar até lá na 5ª proposição, ó, determinada pela natureza da humanidade a construção de uma sociedade em que a liberdade seja regulada por leis políticas justas. Então, a gente está falando da noção de justiça. O nosso gabarito, então, é a letra B, né? Noção de justiça. Agora aqui, o exercício 5, para a gente finalizar, né? Nós passamos aí pelo exercício 4. Agora nós vamos... Ficou a letra B, tá, pessoal? Noção de justiça aqui. Agora nós vamos para o exercício 5. Relacione adequadamente as informações. A gente tem conduz a história segundo Agostinho de Hipona. Pessoal, Agostinho a gente está falando... no caso do plano divino, né? A fé e a salvação. Então, a letra A é plano divino. A gente está falando de Agostinho. O que ele pergunta? Conduz a história segundo Agostinho. Qual que seria o objetivo da humanidade por meio da fé, restaurar o seu amor a Deus e atingir a salvação? É criticada pelos iluministas. Pessoal, o que é criticado pelos iluministas é a autoridade tradicional. Inclusive, ele vai falar daquela questão da Constituição, né, que muitas vezes essa Constituição de justiça e tudo mais, ela vai culminar em estados autoritários, né? Então, a autoridade tradicional ela é contestada pelos iluministas. Letra C, para Kant, a história humana é vinculada a ela. Então, a história, né, da humanidade, de acordo com Kant, ela é vinculada à natureza. A natureza traz, né, qual seria aí o objetivo, digamos assim, da história humana. Letra D, o elemento importante, né, segundo Kant, no desenvolvimento da história, vai ser aí a sociabilidade insociável, que é aquela questão que o ser humano ele tem tendência, né, a se socializar, porém ele existe também a questão de ser resistente a isso. A letra E vai falar do fundamento central das reflexões cristãs sobre a história, né? A letra E, então, pessoal, vai ser a salvação, que é o fundamento central das reflexões cristãs sobre a história. O objetivo final seria a salvação, alcançar a salvação por meio da fé. F, aspecto presente nas filosofias clássicas da história, né? Então, se a gente está falando de filosofia clássica, a gente está falando no sentido teleológico. Elas escrevem que já existe algo prescrito, né? Algo já pré-determinado que você vai viver em função disso para atingir aquele objetivo. Não confundam teleológico com teológico, né? Eu até comentei a respeito disso, se eu não me engano, na correção aí do módulo 16. Mas não se esqueçam, tá? Não confundam teleológico com teologia, apesar das palavras serem parecidas, e no texto ele aparece bem próximo de uma parte que a gente vai falar de Agostinho, que a gente vai falar de religião. Então, tomem cuidado para não se confundirem, tá? Segundo, deixa eu ver aqui, letra F. Segundo Kant, tudo o que existe na natureza tem a sua finalidade. Nós falamos isso agora há pouco, tem o seu objetivo, a sua finalidade. Inclusive, tem uma questão que trata disso que nós fizemos hoje ali em cima. De acordo com a filosofia de Kant, ele necessariamente realiza-se na história. A letra H, pessoal, vai ligar aqui, ó, do progresso. A gente está falando de Kant, a gente está falando de iluminismo, né? Então, ele está falando que, de acordo com a filosofia de Kant, na realidade, né, a filosofia de Kant em si, ele necessariamente realiza-se na história, né, do progresso, né? Letra H, a gente está falando de iluminismo, a gente está falando das realizações iluministas, o objetivo é atingir o progresso. Letra I, para Kant, apenas os seres humanos, entre todos os seres vivos, definem-se por essa característica. Pessoal, essa é muito fácil, né? Se a gente está falando de iluminismo, a gente falou até nesse capítulo que os animais eles se restringem, eles têm os sentidos, mas o ser humano ele tem algo de especial que vai demorar, né, um longo aprendizado para se consolidar. A gente está falando da racionalidade. Certo, pessoal? Então, a letra I vai ser racionalidade. E dessa maneira, nós encerramos a correção do módulo 17 e do Para Conferir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, por favor.
E até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. Obrigado pela atenção.